Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada arquitetônica pela riquíssima história da arquitetura brasileira. Nós somos o Grupo 5 e hoje vamos explorar a Casa Modernista da Rua Itápolis, uma joia única localizada no coração do bairro Pacaembu, na cidade de São Paulo. Localizada no número 961 da Rua Itápolis, essa residência é conhecida como a Casa Modernista. Seu design inovador e marcante tornou-se um ícone na arquitetura paulistana. Construída em uma época de efervescência criativa, a Casa Modernista reflete as ideias vanguardistas que moldaram a paisagem urbana brasileira. Construída nas primeiras décadas do século XX, a Casa Modernista testemunhou um período de transformação na cidade, em uma época em que São Paulo se expandia e se reinventava, época onde arquitetos visionários buscavam novas formas de expressão, rompendo completamente com as tradições convencionais. Além da sua importância arquitetônica, a Casa Modernista é também um testemunho vivo da presença de uma figura central no movimento modernista que influenciou o país nas primeiras décadas do século XX. A Casa Modernista é de autoria do arquiteto Gregory Warszawski, considerado um dos grandes nomes da primeira geração de arquitetos modernistas no Brasil. Dentro desse contexto, é importante destacar que Warszawski foi um arquiteto que iniciou seus estudos de arquitetura na Universidade Nacional de Odessa, cidade onde nasceu, então pertencente ao Império Russo, migrando em 1918 para a Itália, onde se formou no Regio Instituto di Belle Arti, em Roma, no ano de 1920. Com a ascensão do fascismo na Europa, Warszawski migrou para o Brasil em 1923, sendo que em 1922 Mussolini assumiu o governo da Itália. Já no Brasil, no pós-Primeira Guerra Mundial, se vivia o auge da vanguarda modernista, com a Semana da Arte Moderna realizada no mesmo ano na cidade de São Paulo. Nesse contexto, como diria o próprio Warszawski ao chegar no Brasil, encontrou terreno preparado para suas ideias e seus sonhos. Aqui no Brasil, Warszawski logo buscou se associar ao Grupo Modernista de São Paulo, onde veio conhecer a jovem Mina Klabin, filha de um grande industrial da elite paulista com quem se casou em 1927. Em 1925, Warszawski redige o que se tornaria o pioneiro manifesto da arquitetura modernista no Brasil, inicialmente publicado em italiano no jornal Il Piccolo em 15 de junho com o título Futurismo, foi posteriormente traduzido e republicado pelo Correio da Manhã em 1 de novembro como Acerca da Arquitetura Moderna. No artigo, o arquiteto expõe algumas ideias sobre o novo padrão estético que estava florescendo na arquitetura. Segundo ele, assim como as máquinas acompanham a evolução tecnológica, os edifícios também precisavam se modernizar. O autor também critica o ornamento, dizendo que são detalhe inútil e absurdo, imitação cega da técnica da arquitetura clássica. Tudo isso era lógico e belo, mas não é mais, destoando totalmente dos equipamentos e costumes modernos. Num passo significativo para a consolidação do modernismo arquitetônico, em 1930, o arquiteto Gregory Warszawski deu a vida à emblemática Casa Modernista da Rua Itápolis, no Pacaembu. Aberta ao público em 24 de março daquele ano, a casa exibiu-se como uma obra exemplar, integrando todas as suas partes de maneira harmoniosa, revelando uma concepção de design incomum até o momento. Desde a fachada até a decoração interna, incluindo mobiliário, cortinas, tapetes, iluminação, cada elemento foi projetado em conformidade com os princípios estéticos modernistas, especialmente os funcionais. Warszawski, desempenhando um papel polivalente, não apenas projetou e supervisionou a construção, mas também criou toda a decoração interna, incluindo móveis, iluminação e portas, com o jardim ficando sob responsabilidade de Mina Klabin Warszawski, a sua esposa. Nesse projeto inovador, destacam-se o uso de espécies nativas brasileiras e a ruptura com padrões europeus, sendo pioneiro no emprego de vegetação tropical. A relação direta entre paisagismo e arquitetura reforça os princípios modernistas, com Mina Warszawski evidenciando suas marcas registradas, como arranjos de cactos e símbolos da pintura moderna nacional. Quando pensamos na Casa Modernista, é crucial entender que o trabalho de Warszawski desafiou os padrões conservadores da época.
Sua abordagem audaciosa e vanguardista confrontou as tradições arquitetônicas estabelecidas, marcando o início de uma era de transformação no cenário brasileiro, servindo como um campo de experimentação onde as teorias modernistas puderam ser verificadas e discutidas de maneira palpável. Ao explorar essa obra, não apenas apreciamos uma conquista arquitetônica, mas participamos de um diálogo no qual Warszawski desafiou o conservadorismo, abrindo portas para uma compreensão mais ampla e acessível da arquitetura moderna no Brasil. Agora, vamos continuar nossa jornada explorando as maravilhas da casa modernista e celebrando a coragem e inovação que a tornaram um ícone da transformação arquitetônica brasileira. A arquitetura da casa modernista é uma fusão de linhas limpas, formas geométricas e uma abordagem funcionalista. A fachada, marcada por sua simplicidade e elegância, contrasta com a exuberância do ambiente urbano ao redor. Grandes janelas permitem a entrada abundante de luz natural, destacando os espaços arejados e proporcionando uma harmoniosa integração entre interior e exterior. Uma característica particular da construção. Uma forma de Warszawski cumprir o preceito modernista de rejeitar os padrões históricos foi o uso da simetria, feito por 4 elementos: o conjunto de planos que protege a varanda frontal, o conjunto de planos que protege a entrada lateral, o volume da cozinha posterior e o par de linhas perpendiculares que apoia as pérgolas da varanda posterior. A base do edifício é dividida internamente em 4 por uma cruz quase central. No pavimento superior, ela é evidente. A linha que divide a casa em setor frontal e setor posterior divide a casa em 2 lados quase simétricos, um de 3,5 metros e o outro de 4 metros. Nesse último, estão localizados o dormitório principal no quadrante frontal e a escada e banheiro no quadrante posterior. No pavimento térreo, os 2 quadrantes frontais dão lugar ao salão de estar. A sala de jantar ocupa o quadrante posterior mais estreito. O volume posterior da cozinha amplia o segundo quadrante posterior. Por ele se dá o acesso principal à casa. Junto à entrada estão a escada e o banheiro social, em seguida a cozinha. O primeiro pavimento é dividido em 2 blocos, o social e o de serviços, articulados por um espaço onde estão a escada e o banheiro. Esses blocos também possuem uma ligação com o terreno através de um jardim, que atende às salas de estar e jantar, e um pátio de serviços. A entrada principal tem como espaço de transição a varanda, que é articulada diretamente com a sala de estar. Há também uma segunda opção de entrada social, pelo jardim lateral que dá acesso direto à sala de jantar. A terceira entrada é uma opção entre a entrada principal e a de serviços, pois está articulada com um hall lateral que liga a sala de estar à cozinha. A quarta entrada, no fundo da casa, atende diretamente à cozinha e não é coberta. No segundo pavimento, seguindo a mesma concepção da primeira casa, estão localizados 3 dormitórios, um banheiro e um terraço comum. Todos os espaços estão articulados por uma circulação mínima e um pequeno corredor que dá acesso ao banheiro, à escada e ao terraço. Warszawski, seguindo os preceitos modernistas, empregou a assimetria de maneira única. 4 elementos: a varanda frontal, a entrada lateral, a cozinha posterior e as pérgolas revelam uma abordagem não convencional. As aberturas no volume reforçam a simetria, enquanto os materiais da sociedade industrial, ferro, vidro e concreto armado, possibilitam soluções lógicas e técnicas ditadas pela funcionalidade. A estética é resultado das soluções lógicas, refletindo na austeridade do desenho, jogos de planos e volumes, preferência pelo ângulo reto, simetria e equilíbrio, permeando toda a estrutura, da fachada ao mobiliário. É importante destacar que a Casa Modernista da Rua Itápolis desempenhou um papel significativo ao materializar uma ideia teórica defendida pelos entusiastas da arquitetura moderna no Brasil, incluindo o próprio Gregory Warszawski. Até então, essa ideia não havia sido concretizada de maneira tangível, o que dificultava sua verificação e discussão, especialmente para ampliar o entendimento que
até aquele momento estava restrito à elite intelectual mais privilegiada. As dimensões mais modestas da edificação, em comparação com a unidade anterior na Rua Santa Cruz, possibilitaram a realização prática desse conceito. É importante destacar que a Casa Modernista da Rua Itápolis desempenhou um papel significativo ao materializar uma ideia teórica defendida pelos entusiastas da arquitetura moderna no Brasil, incluindo o próprio Gregory Warshawski. Até então, essa ideia não havia sido concretizada de maneira tangível, o que dificultava sua verificação e discussão, especialmente para ampliar o entendimento que, até aquele momento, estava restrito à elite intelectual mais privilegiada. As dimensões mais modestas da edificação, em comparação com a unidade anterior na Rua Santa Cruz, possibilitaram a realização prática desse conceito. Apesar da intenção de expansão do conhecimento modernista sobre a arquitetura, a residência era destinada à elite econômica e intelectual de então. Entretanto, houve uma importante solução arquitetônica que ficou como legado de Warshawski e da residência da Rua Itápolis. E uma das razões para sua preservação é a solução para a implantação de edificações em terrenos afetados por aclives. Ao encerrar nosso passeio nesse episódio marcante da arquitetura brasileira, vale ressaltar o pedido de tombamento da Casa Modernista da Rua Itápolis, junto às unidades das ruas Bahia e Santa Cruz. Esse importante passo foi encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apesar de a Casa Modernista da Rua Santa Cruz ter sido construída antes, em 1927, a designação de primeira Casa Modernista brasileira foi atribuída à da Rua Itápolis, já que na construção anterior foram usados materiais convencionais utilizados nas construções tradicionais brasileiras. Isso se deve ao contexto da época, marcado pela reconstrução das cidades europeias devastadas pela Primeira Guerra Mundial, o que impossibilitou a importação de materiais de construção mais modernos, como o concreto utilizado nas lajes, substituído por madeira e tapume. A ênfase na preservação recai com destaque sobre a Casa da Rua Itápolis, reconhecida como um exemplar revolucionário e precursor da arquitetura contemporânea brasileira. Em uma era onde o ecletismo predominava no Brasil, esta casa foi erguida como uma manifestação visionária. Assim, esse pedido de tombamento não apenas assegura a preservação física, mas também perpetua a memória de um marco arquitetônico que desafiou normas e moldou o cenário da arquitetura nacional. Um tributo ao passado que ressoa no presente. A Casa Modernista da Rua Itápolis permanecerá como testemunho vivo do genial legado arquitetônico brasileiro. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada, pelo tempo e pela inovação. Até a próxima!